Em muitos aspectos da vida, atitude é tudo. Você já conviveu com pessoas que parecem não ter medo de desafios? Caleb estava com 85 anos, mas ainda confiava em Deus e tinha a mesma coragem, talvez até mais, do que quando tinha 40. Ele havia esperado muito por aquele momento importante, conquistar a terra que o Senhor lhe havia prometido. Tomando posse é o tema da lição dessa semana. Eu sou Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal Lamed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E é isso aí, caso você seja novo aqui, não perca essa história surpreendente que estamos acompanhando. Inscreva-se para participar conosco e nós estamos quase chegando à marca de 7.000 inscritos. Por isso, deixe também o seu comentário, curta e compartilhe com seus amigos. E agora sim, vamos para o vídeo. As tribos estavam se estabelecendo no território de Canaã. As 9 tribos e meia que haviam recebido sua herança por sorteio do lado oeste do Jordão também já estavam estabelecidas. As outras 2 tribos e meia ficaram do lado leste do Jordão e os levitas também já haviam recebido as 48 cidades que foram designadas para eles morarem, espalhadas nos territórios que já haviam sido distribuídos. Israel estava finalmente se tornando uma grande nação, o que chamou a atenção para Deus no mundo da época. O Senhor que havia dado a vitória a Josué e o poder dos cananeus havia acabado. Nesse contexto, Caleb, junto com uma delegação da tribo de Judá, foi cobrar com uma antiga promessa. E esse texto está aqui no texto-chave dessa semana. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã na qual você caminhou será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Caleb pediu a região de Hebron. Parece que havia um significado especial para esse pedido. Afinal, ali era o lugar onde moravam os Anaquins, os gigantes que haviam atemorizado os 10 espias que 45 anos antes haviam estado ali e que haviam trazido medo para o povo de Israel. Lembre-se, Caleb na ocasião estava com 40 anos e agora ele estava com 85. Pela idade, talvez Caleb teria o direito de pedir um território já conquistado, ou pelo menos um que não requeresse muito esforço. Mas não, ele queria aquele território, o lugar onde os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó haviam morado. O lugar onde os ossos desses patriarcas estavam enterrados e que indicava a aliança que o Senhor havia feito com o povo de Israel há muito tempo atrás. A resposta de Josué foi emocionante. Consegue imaginar ele dizendo: "Ah, Caleb, você não mudou nada. Vai em frente, meu amigo. Que Deus esteja com você. Vai lá e conquista a terra que Deus te prometeu há tanto tempo." E aqui no livro Os Escolhidos, a gente lê: Caleb creu na promessa de Deus de que ele lhes daria a posse de Canaã. Havia suportado a longa peregrinação pelo deserto, participado dos desapontamentos e do trabalho dos culpados. Não reclamou, mas exaltou a misericórdia de Deus em mantê-lo vivo no deserto quando seus irmãos foram mortos. Ele não pediu um território já conquistado, mas um lugar que, mais do que todos, os espiões tinham julgado ser impossível de conquistar. Caleb deve ter sido um senhorzinho bem animado, que com certeza serviu de exemplo para gerações futuras. E ele tinha um propósito especial com esse pedido a Josué. Veja só. O corajoso e velho guerreiro queria dar ao povo um exemplo que honraria a Deus e animaria as tribos a conquistarem um território que a geração anterior tinha considerado inconquistável. E não parou por aí. Após a conquista de Hebron, Caleb continuou buscando novas conquistas para o benefício da nação e para a glória de Deus. Já outras 2 tribos tiveram um espírito bem diferente. Efraim e Manassés, que eram descendentes de José, exigiram uma porção maior, dupla, do território, porque eles eram mais numerosos. E o pior, eles queriam que esse espaço fosse do território já conquistado. Detalhe, Josué era da tribo de Efraim e, como dizem por aí, ele poderia ter puxado brasa para sua sardinha. Mas não foi isso que ele fez. Josué foi duro com os efraimitas. Se eles eram muitos, mais uma razão para se unir e expulsar os inimigos. Com a ajuda de Deus, eles não precisavam ter medo dos carros de ferro dos cananeus. Como Caleb, eles deveriam confiar na vitória que o Senhor lhes daria. O santuário também agora ficaria num lugar permanente. A cidade escolhida foi Siló, porque ela ficava bem ao centro do país
e assim ficava acessível a todas as tribos. E tem um detalhe bem curioso a respeito da arca. Ela ficou ali em Siló por 300 anos, até que os pecados da casa de Eli fizeram com que os filisteus a capturassem. Na divisão das tribos, Gade, Ruben e metade da tribo de Manassés receberam a sua herança da terra antes de atravessar o rio Jordão. Aquela era uma região muito bonita e boa de se viver. Eles tinham recebido autorização para morarem ali, porém cada uma das tribos deveria enviar uma quantidade de soldados para continuar ajudando na conquista da terra de Canaã. E assim eles fizeram. Corajosamente eles lutaram por vários anos ao lado dos seus irmãos, e só então voltaram para suas casas e suas famílias. Josué ficou um pouco preocupado, apreensivo, porque um grupo, uma parte, ia ficar afastada ali dos demais. Ele sabia que o isolamento poderia trazer alguns desafios. Até a questão de, quem sabe, imitar os costumes, as práticas ali dos povos vizinhos seria uma tentação para eles. E não demorou muito, e uma notícia estranha chegou até Josué. As 2 tribos e meia que estavam do outro lado do Jordão haviam construído um altar bem parecido com aquele que ficava no santuário lá em Siló. E se isso fosse verdade, haveria um grande problema, porque isso era proibido por lei, pois aí haveria um outro lugar de adoração que não era o santuário. Antes de tomar medidas mais drásticas, Josué achou melhor esclarecer essa situação. Então foram escolhidos 10 representantes, um de cada tribo, e sob a liderança de Finéias, você se lembra dele, né? Aquele rapaz corajoso que tomou uma atitude quando os israelitas estavam se envolvendo ali com os cananeus, e você se lembra da história? Bem, ele foi até lá com esses representantes e ainda bem que isso aconteceu. Depois de ouvirem as explicações, eles perceberam que tudo realmente não havia passado de um mal-entendido. Na verdade, a intenção deles era totalmente contrária. Eles estavam construindo um monumento para mostrar, lembrar seus filhos, que na verdade eles também eram adoradores do Deus vivo. Mas para evitar futuros desentendimentos e não correr o risco de ter uma tentação de idolatria, as tribos de Gade e de Ruben colocaram uma inscrição no altar explicando o propósito de ter sido construído. Disseram: um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Assim, o problema foi resolvido e a paz foi mantida entre o povo de Israel. A história dessa semana chama a nossa atenção para 2 detalhes muito importantes. O primeiro deles é a confiança e a coragem de Caleb. Diante de um impasse, enquanto o povo ficou com medo e se rebelou, Caleb ficou firme, pois ele sabia que Deus não deixaria de cumprir a sua promessa. Muito tempo depois, ele pôde desfrutar toda a bênção que ele esperou. Os covardes e rebeldes haviam morrido no deserto, mas os espiões justos comeram das uvas de Escol. Os descrentes tinham visto seus temores se concretizarem. Haviam declarado ser impossível herdar Canaã, e de fato não herdaram. Aqueles que confiaram na força do poderoso auxiliador entraram na boa terra. A outra lição tem a ver com a interpretação equivocada que foi feita a respeito das 2 tribos e meia ao leste do Jordão. Quando perceberam ali a situação, esses outros 10 líderes tiveram a sabedoria de ir até lá. Apesar de ter ido com tudo para cima deles, eles ouviram as explicações. Seus irmãos tiveram a humildade de esclarecer a verdadeira intenção deles. E assim, a gente percebe que a abordagem acabou facilitando o entendimento deles. Nós também precisamos ser sábios em nossas abordagens para não afastarmos as pessoas. E se você for um mal interpretado, não se esqueça. Mesmo sob falsa acusação, os que estão com a razão podem se manter calmos e sensatos. Deus sabe a verdade a respeito de todas as coisas que as pessoas compreendem ou interpretam mal, e podemos com segurança deixar nosso caso em suas mãos. Ele defenderá a causa daqueles que confiarem nele. Que bom que você ficou com a gente até esse momento, porque muitos aguardam aí o momento dos abraços, e agora vamos lá. A primeira base é Guerreiros Team, da Igreja do quilômetro 17 da cidade de Salvador, Bahia. E para a base Seventeen, da Igreja Central da cidade de Ibicaraí, Bahia. Base Vila Team,
da Igreja Vila São Pedro, da cidade de Hortolândia, São Paulo. E para a base Guardiões do Tesouro, da Igreja de Vila Aririú, do distrito de Anjo da Guarda, da cidade de São Luís, Maranhão. Base Tim Americano, da cidade de Santa Isabel do Pará, Pará. Para a base Escolhidos, da Igreja de Veneza, da cidade de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Para os adolescentes da Igreja Central, da cidade de Corupá, Santa Catarina. Para a base Adolelite, da Igreja de Capão Redondo, da cidade de São Paulo, São Paulo. Base Luz do Mundo, da cidade de Maringá, Paraná. Para a base Ajatim, da Igreja do Jardim América, da cidade de Novo Progresso, no Pará. E para o Clube de Desbravadores Clube Persa, da cidade de Anápolis, Goiás. E que bom que você ficou com a gente. Mas fica aí o convite. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva agora. Vamos com a gente nessa campanha rumo aos 7.000 inscritos. Deixe o seu comentário, o seu like e compartilhe com seus amigos se você gostou do vídeo. E a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!